se ele exerce essa função temporariamente, ele poderá pleitear as diferenças salariais do tempo que ele trabalhou nessa função. Caso ele exerça também uma função concomitante com a dele, por exemplo, de outro empregado, com a mesma qualificação técnica ou com a mesma responsabilidade e com um tempo de serviço inferior a 2 anos de diferença para o outro empregado, ele poderá pleitear também a equiparação salarial. E no caso você poderá receber ou um ou outro. Ok. Vamos para mais uma pergunta então, os telespectadores. Por que as empresas resistem a dar 6 meses de licença maternidade? Boa pergunta. É boa. Principalmente porque não é obrigatório. A lei obriga as empresas a cederem 120 dias de licença maternidade, né? Mas existe um projeto de lei que é como se fosse um incentivo fiscal para as empresas, que a empresa que inscrever num programa que chama Programa Empresa Cidadã, ela oferecerá 180 dias de licença maternidade para a empregada, mas em compensação ela poderá deduzir os 60 dias integralmente no imposto de renda. Já é um incentivo, né? Eu vejo, porque eu vejo um pouco pelo lado do empresário também, né? Às vezes aquela funcionária, ela é muito importante para a empresa. Então, às vezes, a empresa, ela perde muito. Não estou falando que ela não deva dar de jeito nenhum, mas estou falando que às vezes a gente só olha um lado, né? E a empresa, ela perde muito porque aquela funcionária é muito importante, a outra que vai ocupar a função dela talvez não desempenhe da mesma forma e vai haver uma perda de rendimento, de produtividade, se essa licença se estender, né? Então tem que ter realmente sempre muito diálogo, tem que ter incentivos mesmo, fiscais, dessa ordem e de outras talvez, para que as empresas tenham mais motivação, mais motivos também, né? Além do direito da mulher que eu que sou mulher, que amamentei, sei como é maravilhoso, esses 6 meses são realmente muito importantes, mas também tem um outro lado da moeda, né, Flávio? Isso, e é até importante a gente saber também, porque a empresa não fica ligada somente nesse aspecto, né? É por isso que a lei permite que a empresa inscreva no programa Empresa Cidadã. Por quê? Porque um empregado que trabalha em boas condições, ele vai trabalhar com mais qualidade, né? E até você sabe disso, uma mulher que acabou de ter, uma empregada que acabou de ter filho, para ela cuidar de seu filho apenas 4 meses ficaria complicado, né? E é por isso que às vezes as empresas elas estendem mais esse período. Ok. Mais uma pergunta? A partir de quantas funcionárias a empresa deve oferecer auxílio creche? Então, o nosso ordenamento jurídico prevê que acima de 30 funcionários, desde que a empregada tenha mais de 16 anos, ela é obrigada a oferecer como se fosse uma assistência à empregada depois do nascimento, do parto até 6 meses após o nascimento. E isso pode ser através de o filho ser mantido numa instituição ou uma organização similar pela própria empresa ou através de um pagamento ou um auxílio, que é o que a gente chama de auxílio creche, todo mês para a empregada. Ok, então não tem número de funcionários, como acima ela de 30 funcionários, desde que a empregada tenha 16 anos. Ok. 16 anos. 16 anos. Temos mais uma pergunta? O que a lei prevê em relação aos transportes dos funcionários? São muitas dúvidas, né, Flávio? São muitos detalhes. Que bom que você está aqui hoje para tirar as nossas dúvidas e as dúvidas principalmente, né, do povo. Espero esclarecer todas. Na verdade, a CLT, no artigo 58, ela prevê que toda empresa é obrigada a custear o transporte dos funcionários desde a ida ao trabalho e a volta para a residência. Agora, tem uma discussão muito grande nesse aspecto, que é o seguinte: muita gente acha que a lei ela estabelece também a distância mínima para receber o vale-transporte. Não existe isso. Na verdade, a gente tem que seguir o princípio da razoabilidade, como na maioria dos casos na Justiça do Trabalho. Tudo deve ser conversado entre o empregado e o empregador. Se o trabalhador ele não usa de transporte coletivo regular para ir trabalhar, ele não terá o direito ao vale-transporte.
mas não existe distância mínima da residência para o trabalho para ter o direito de receber o Vale Transporte, não. Ok. Eu acho que é a última agora, Grazi. Última pergunta do povo. O que fazer em caso de abuso de autoridade? Novamente, a gente deve seguir o princípio da razoabilidade, porque a empresa tem uma coisa que a gente chama de poder diretivo. Né? Por exemplo, chamar uma atenção no meio do trabalho de uma função que não foi feita, pedir uma coisa alheia, às vezes, à função, mas que não exceda a esse poder diretivo, é normal. Agora, caso a empresa exceda a esse poder diretivo e realmente abuse de autoridade, o obreiro ele pode reclamar através de uma ação trabalhista um dano moral ou até mesmo a rescisão indireta do contrato de trabalho, previsto no artigo 483 da CLT. Hoje em dia tem se falado muito também do assédio moral, não é, Flávio, entre funcionários ou de cima para baixo, né? Muitas vezes um patrão, um líder, um chefe para o funcionário. Quais são os direitos desse funcionário, por exemplo? Se ele se sente ameaçado, se ele se sente, na verdade, colocado ali em constrangimento. E como mensurar isso também, né? Que é muito difícil. Então, novamente, a gente deve saber se houve o excesso por parte do empregador e se isso acontece rotineiramente. Nosso ordenamento jurídico, às vezes, até considera como o abuso de autoridade e esse assédio moral uma forma de a gente pleitear o dano moral, ou até mesmo a rescisão indireta do contrato de trabalho, desde que isso seja rotineiramente e desde que não tenha acontecido apenas uma vez. Porque às vezes foi uma coisa só, um dia só, foi uma infelicidade, a pessoa não foi feliz naquele comentário, naquela atitude, né? Isso, às vezes pode até ser que, por exemplo, uma coisa catastrófica, que gerou até um boletim de ocorrência e tudo bem, mas o nosso ordenamento jurídico, ele estabelece que, desde que seja rotineiro, ele vai ter direito ao dano moral pelo assédio. E rotineiro seria o quê? Mais de 3 vezes? Isso tudo depende cada caso é um caso, mas desde que seja, por exemplo, uma vez por semana, acho que a gente já poderia considerar como rotineiro. Ok. Os funcionários domésticos, aqueles todos que trabalham em casa, né, seja empregada, babá, o motorista, o jardineiro, né, essas pessoas que têm o vínculo empregatício, têm a carteira assinada, elas não tinham antes, né, alguns direitos. Isso já mudou, a lei estava para mudar, já mudou, como é que está agora a lei? Na verdade, o que o empregado doméstico não tem direito é o fundo de garantia e o seguro-desemprego. E apesar dela ter uma legislação específica acerca disso, todos os direitos que os trabalhadores formais possuem, a empregada doméstica também possui, a não ser, com exceção de FGTS e seguro-desemprego. Ok. Mas está tramitando aí uma mudança, mas ainda não aconteceu, ainda não aconteceu, né? Que eu acho que é justo, que é direito delas como outros trabalhadores quaisquer, né? Exatamente. Então, doutor Flávio, eu tenho certeza que muitas dessas nossas dúvidas, ou todas dessas dúvidas, talvez outras ainda, né, que existem, porque são muitos detalhes, são muitas coisas envolvidas aí no direito do trabalhador, foram sanadas. Muito obrigada por ter vindo e nos ajudado aí a aprender um pouco mais sobre os nossos direitos. Agradeço. Onde as pessoas podem encontrar mais respostas? Existe um site, os seus contatos, por exemplo? Olha, as pessoas poderão ligar para o escritório no telefone 3318-4001 ou entrar no nosso site, que já existe o contato ou até esclarecimento de dúvidas trabalhistas e de qualquer área do direito, que é o www.azirabelo.com.br. Ok, muito obrigada, querido. Eu que muito bom ter agradeço. você.